Bem, então, finalmente, nós chegamos à famosa Conferência de Pequim de 1995. Falei para vocês que aí o pivô da história, que aí, então, essa conferência que vai entronizar o conceito de gênero. Então, em meados da década de 1990, nós estamos em 95, não é mesmo? O homossexualismo ele já gozava de ampla aceitação nos Estados Unidos. E o aborto a pedido tinha sido legalizado por uma decisão da Suprema Corte, com base no direito à privacidade, se pode. Então, a Organização das Mulheres para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a tal de WeDo, aquela ONG da qual nós falamos na última aula, criada pela congressista feminista Bella Abzug. Então, essa WeDo, essa ONG, ela queria basicamente uma versão internacional do cenário norte-americano com a benção da ONU. Ela buscava, digamos, a validação planetária dos direitos sexuais e reprodutivos em gestação na cultura LGBT gênero lá nos Estados Unidos. E uma dica aqui, quando vocês ouvem falar de direitos sexuais e reprodutivos, vocês pensam em aborto. Não é apenas o aborto, mas faz parte do pacote. Então, e para alcançar esse objetivo, essa Bella Abzug, ela concebeu a mais formidável arma de contaminação ideológica da história. Então, vocês vão ter que... Quem souber inglês vai entender na hora. Quem não estiver familiarizado com a língua inglesa vai ter que fazer um pequeno esforço de interpretação. Então, vamos lá então. O adjetivo main se traduz por principal em português. O substantivo stream tem o significado de corrente, de fluxo. Talvez corrente seja melhor aqui. Então, vocês sabem que a lógica linguística inglesa, ela é aglutinante, ela permite, então, juntar duas palavras para formar um neologismo. Então, se a gente falar mainstream, a gente produz mais ou menos o sentido de corrente principal, talvez corrente dominante, seria mais correto. Então, mainstream seria a corrente dominante. Tá? Quando, então, a gente fala em mídia mainstream, a gente se refere à Globo e suas megacongêneres, não é mesmo? Por oposição, por exemplo, a um jornal estudantil alternativo, não é mesmo? Quando a gente fala em pensamento político mainstream, então a gente se refere às propostas governistas, por contraste com as reivindicações de um partido nanico, por exemplo. Então esse termo mainstream, no final das contas, ele designa todos os eixos centrais, ou talvez a espinha dorsal, da realidade social, institucional, não é mesmo? Então, se eu falo em sistema escolar mainstream, então é o sistema oficial, não é mesmo? Agora, se alguém optar pelo ensino a domicílio, ele está fora do mainstream. Quer dizer, se eu falo, então, do mainstream econômico, imagino que estou falando das grandes empresas multinacionais, por oposição a uma oficina de quintal, talvez, não é mesmo? O mainstream também seriam as políticas públicas, coisas desse tipo. De forma que quando o gay ou feminista fala em mainstreaming, porque isso vira um verbo também, ele se refere basicamente à incorporação da dimensão de gênero em todos os aspectos da vida cultural, educacional, econômica, política, é isso. Então, o mainstreaming é a dimensão de gênero pegando carona, então, em todos os aspectos da vida, um pouco isso. Então, a falta de uma tradução melhor, digamos que o verbo transversalizar e o substantivo transversalização, permitem chegar bastante perto do significado original. Assim, o mainstreaming, ou a transversalização da temática de gênero nas escolas, então,
não subentende a criação de uma disciplina específica para estudos de diversidade sexual. Não é isso. Significa mais, como implica a introdução de uma tonalidade ideológica particular na apresentação de todo e qualquer conteúdo. Então, o mainstreaming é isso. Então, em termos claros, significa que todas as correntes curriculares principais de geografia, história, literatura, outras, então, elas devem ser repensadas sob o prisma de gênero. É isso o mainstreaming. Então, não é criar uma disciplina particular, específica. É dar uns retoques, então, nos conteúdos e na apresentação, de maneira a introduzir a dimensão de gênero em todas as temáticas. Então, é isso. E esse tipo de lavagem cerebral, ele não se limita à escola. Não vamos reencontrar uma expressão gêmea disso, por exemplo, na condicionalidade dos empréstimos do Banco Mundial. Então, o Banco Mundial ele vai cortar ou liberar créditos em função do quadro legislativo relativo à homossexualidade. Então, quem sabe um país para se qualificar para um empréstimo, ele vai ter que ir para o lado do casamento gay, coisa desse tipo, não é mesmo? Nós vamos ter isso também, talvez na esfera trabalhista. Nós podemos imaginar um curso de conscientização, entre aspas, para os funcionários de uma concessionária de transporte público, para, digamos, ensinar um motorista de ônibus como ele vai se comportar com um travesti, coisa desse tipo. Então, o que vocês têm que entender é que o mainstreaming ou a transversalização então, se confunde com a penetração do corpo social por todos os poros até o contágio final. Entra em tudo. E a Bela Abzug e sua ONG, a WeDo, elas queriam meio que inocular o vírus de cima para baixo, por propagação primeira na ONU e subsequente infiltração dos espaços nacionais, como que por gotejamento ideológico. Aí é preciso entender o que é exatamente a ONU, porque ela nasce com uma estrutura relativamente simples em 1945, mas assim, com o passar do tempo, ela andou fazendo muitos filhotes institucionais, quer dizer, ela foi criando organismos subsidiários e instituições especializadas voltados para a solução de problemas específicos, na medida em que eles se apresentavam. E hoje em dia, quer dizer, depois de 70 anos disso, quer dizer, hoje em dia, a ONU ela é mais uma constelação de organismos do que uma organização internacional. E esses organismos, eles tendem a moldar e a reger, não é, os mais diversos aspectos do mundo e também dos Estados-membros. Então, nós temos nisso, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Unicef, a Unesco, são muitas, Então, seria mais adequado falar em sistema das Nações Unidas do que em organização das Nações Unidas. E a institucionalização da vida internacional, ela acaba se confundindo com esse sistema. Então, a ideia é que quem manda, os organismos que mandam no mundo, por tabela também manda no mundo. É isso. Então, a Bela Abzug, com sua ONG, ela tensionava meio que impor a transversalidade no universo da ONU, porque ela sabia que por coerência sistêmica, então, uma vez transversalizada, não é mesmo, a ideologia de gênero, então essa perspectiva de gênero era, como diz, pela lógica sistêmica da ONU,
ela obrigatoriamente integraria, a partir daí, todos os critérios, todas as regras, todas as ações, todos os programas do aparato por inteiro, né? Para daí, então, penetrar os estados quase que por simples gravidade, né? Então, era isso a ideia. A Bela Abzug, ela queria garantir a adoção do princípio no plano das Nações Unidas e voltar para casa deixando a dinâmica institucional ganhar a guerra sozinha, né? Porque ela sabia que a partir desse ponto, um convênio, por exemplo, entre o Ministério da Educação do Congo e a Unesco abriria obrigatoriamente, de uma forma ou outra, algum espaço para a difusão escolar da dogmática de gênero, por exemplo, né? Ela sabia que o relacionamento entre a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde chamaria obrigatoriamente um alinhamento de terminologia, tudo bem, né? Que um financiamento do Banco Interamericano para a Nicarágua para construir uma hidroelétrica, por exemplo, né, implicaria necessariamente algum tipo, talvez, de inflexão na repressão do aborto, uma coisa desse tipo, né? Um acordo da Unicef com o México comportaria talvez uma tomada de posição conjunta contra a homofobia, coisa desse tipo. Então, e dos governos, né, essa exigência, ela se repercutiria até a base da máquina administrativa, moldando o cotidiano e instilando, né, a cultura de gênero, né? Então, e vocês têm que entender também que a realidade da ONU, ela comporta comitê de acompanhamento, de monitoramento. Então, os estados, eles não andam soltos, eles são acompanhados e pronto, tem comitês que recebem cash, que fazem relatório, que puxam a orelha dos estados e que mantém todo mundo nos trilhos, não é mesmo? E essa lógica, ela ramifica para os organismos regionais vinculados à ONU por acordo de cooperação. Então, estou me referindo aqui à Organização dos Estados Americanos, à União Africana, ao Conselho da Europa, né, e coisa desse tipo. Então, por isso, a gente vai reencontrar essa mesma estrutura a nível regional. O que vale para o plano universal com a ONU vale também para os planos regionais. Então, aí a gente vai vai encontrar a terceira cúpula das Américas, que vai adotar um programa de equidade de gênero. Eu esqueci o nome específico, mas é mais ou menos isso. E quem vai tocar esse programa é a Comissão Interamericana da Mulher, né? Então, o que vale para o plano universal vale para o plano regional, ou seja, depois de verticalizada nas relações entre a ONU e os Estados, essa visão de gênero, ela é regionalizada. Então, isso vai delimitar finalmente a postura de um ministro, de um procurador, não é que isso penetra tudo, né? É desenhado para penetrar cada centímetro de espaço social. É por isso que ela é totalitária, que ela ocupa a totalidade das relações humanas, não é mesmo? Então, é totalitária no sentido etimológico, primeiro da palavra. Então, ela finalmente invade cada engrenagem para a lubrificação ideológica da máquina decisória por completo. Então, a máquina decisória internacional e dos estados também. Então, a título ilustrativo, nós vamos encontrar esse fermento, por exemplo, né? Pego aqui o exemplo do informativo Van Lancker, do Parlamento Europeu, sobre saúde sexual e reprodutiva, que recomenda a legalização do aborto em toda a União Europeia. Aí o outro informativo Sandbeck, ele é um informativo que, vamos dizer assim, que rege
ajuda ao desenvolvimento. Então ela sugere a priorização de programas de planejamento familiar na África, por exemplo. Nesse caso, então, vocês têm, o circuito é esse, então são ideias ou ideologias que vêm da ONU para a União Europeia com destino final na África e origem primeira nos Estados Unidos. Então é o circuito desse tipo de ideias. Então, como eu disse, o fermento de gênero, ele rende tanto nas leis nacionais quanto regionais. Assim, por exemplo, o novo Estatuto da Catalunha, de 2006. Catalunha que tanto deu o que falar esses dias, com uma declaração de independência de Madrid. Ela queria separar-se da Espanha, né? Vocês viram isso na televisão, com certeza. Então, esse Estatuto da Catalunha, que é uma espécie de constituição regional, você lê, você vê um temário completo de gênero, redigido no mais casto dialeto LGBT. Quer dizer, é orientação sexual, combate à discriminação, erradicação do sexismo e por aí vai, não é mesmo? No mesmo veio, eu estou dando exemplos aqui para vocês entenderem como isso cresce, então, no mundo. Então, no mesmo veio, eu li um documento elaborado pelo Comitê dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Gênero, do Parlamento Europeu, que recomenda, olhar bem, que recomenda a proscrição, ou seja, a proibição, então, de qualquer material escolar retratando a família tradicional. Olha o lance. Então, não satisfeitas com a introdução de livros a propagandear modelos alternativos, porque isso já é comum, vocês já viram esses livros, Jane tem duas mães, ou As Férias de Roberto com Papai 1, Papai 2, esse tipo de coisa. Então, mas além então de propagandear esses modelos alternativos, elas querem proibir a exposição infantil à imagem da célula familiar natural. Então, querem expor aos modelos alternativos e querem proibir, então, a exposição à família natural. Porque, de acordo com o relatório, não sou eu que estou falando, é o relatório, o quadro pai, mãe, filhos reforça os estereótipos e veicula uma visão de mundo prejudicial ao progresso profissional da mulher. Ok? Tá. Até onde, então, vai essa mentalidade? Temos claro o que está falando é que a menina não deve internalizar o estatuto inferior, então, de mãe. Eu só posso interpretar assim, mas que ela deve, pelo contrário, projetar um futuro como executiva bancária ou coisa aparentada. É isso o sentido desse relatório. Não é mesmo? Então, ser mãe é uma coisa inferior, ser mãe é uma coisa negativa. O mesmo parecer, inclusive, ele sugere também a censura de programas televisivos infantis que enfatizam as feições maternas, porque sob o pretexto que influenciam negativamente a autoestima e a autoconfiança das adolescentes, e que isso resulta em inibição de ambição e prejuízo às opções de carreira. É isso. Então, e traduzindo, inclusive, a noção de mainstreaming, a perfeição, a redação do mesmo documento advoga a igualdade em todos os espaços. Aí propõe quotas de representação feminina mínima nos corpos legislativos, que isso já é comum, mas também nos conselhos de administração das empresas privadas. Ok. E aí, então, de certo, movido pela mesma ideologia, profissionais de saúde que ensaiam tratamentos ou cirurgia, que a negar o bom senso, mas até, na minha opinião, o próprio conceito de medicina. Aqui eu tenho um artigo aqui do Observatório da Teoria de Gênero, lá na França.
e conta um caso aqui. Olha bem, eu vou ler para vocês. Só você tem uma ideia da coisa. Marvin, de 17 anos, recebe desde os 12 anos de idade um tratamento hormonal para viver a adolescência no gênero desejado. Nascido mulher, tomou primeiro hormônios para bloquear a puberdade e em seguida hormônios masculinizantes. Ele é um dos números pacientes do Departamento de Endocrinologia Pediátrica do Centro Médico Universitário de Amsterdã, então na Holanda, o qual realiza cirurgias de mudança de sexo com acompanhamento psicológico pós-operatório. Há 20 anos, a doutora Peggy Cohen-Kettenis trata crianças que sofrem de disforia de gênero, o sentimento de ter nascido no corpo errado, com o intuito de realizar o processo de mudança de sexo antes da idade adulta. Ok, nós estamos falando de crianças, né? Sim, mas olhar bem, o tratamento que ele faz é o seguinte, né? Quer dizer, deixa eu ler de novo, porque é um pouco complicado entender isso. Ok, o tratamento, ele consiste em preparar o corpo dos adolescentes para uma cirurgia futura de reorientação sexual por aplicação sucessiva de hormônios antiandrógenos e estrogênios, visando inibir a manifestação de características masculinas na puberdade e estimular o avanço de feições femininas. Ou inversamente, por introdução de progesterona, objetivando o bloqueio da menstruação, seguido de adição de androgênios para completar a passagem do feminino ao masculino. Ok, beleza, gente, mas nós estamos falando de crianças. E o que evoca Frankenstein para muitos não parece inquietar, né? A responsável, aquela médica responsável pelo programa, né? Porque eu lembro de uma frase assim que me marcou, numa entrevista dela, né? Onde ela afirma, assim, mas com cândido senso prático, francamente, né? Ela afirma ajudar crianças que não querem, olhar bem, prestar atenção, eu decorei a frase, me impressionou tanto, né? Olhar bem o que ela fala. Então, ela diz estar ajudando crianças que não querem vivenciar passivamente o desabrochar das particularidades secundárias do sexo biológico para depois ter que revertê-las por meio de processos cirúrgicos penosos e caros. Não sei se vocês pegaram, entendeu? O sentido profundo da coisa. Então eu vou repetir aqui. Quer dizer, ela pretende ajudar crianças que não querem vivenciar passivamente o desabrochar das particularidades secundárias do sexo biológico. Então, para ela, na cabeça dela, olha a mecânica mental da mulher, na cabeça dela, o sexo biológico é secundário. Ela fala em particularidades secundárias do sexo biológico. Então, o principal é o sexo psicológico, é o subjetivo, é o que se tem na cabeça. Quer dizer, o sexo biológico, então, é secundário. É isso que ela fala. Então, é um pouco extremo, mas ela fala isso com naturalidade. Isso que impressiona, evidentemente. Agora, saber se uma criança tem juízo para decidir enveredar por esses caminhos por conta própria, isso não parece preocupá-la. Quer dizer, em outros casos, os médicos, eles aconselhariam tratamento psicológico e não cirúrgico. Os anais cirúrgicos não registram casos de lipoaspiração em magras anoréxicas, que se acham obesas. Tem isso, existe.
esse distúrbio mental. Então, mulher assim, magrinha, ela se acha gorda e ela quer fazer uma lipoaspiração? Não. Isso é encarado como transtorno psíquico e tratado como tal, sem bisturi e sem teorias para convencer o mundo do contrário, não é mesmo? Então é isso. Quer dizer, outro exemplo, um registro um pouco distinto, até um pouco engraçado aqui, mas não menos sintomático do totalitarismo de gênero. Quer dizer, tem a história de um deputado francês, ele sofreu punição disciplinar por chamar de presidente a quem devia ter chamado de presidenta. Era a presidente, então, da Assembleia Nacional. Bom, o legislador, o deputado francês em questão, ele se debateu, ele esperneou, não é? Ele evocou as regras da gramática, ele até alegou, quer dizer, ele alegou que, com razão, inclusive, que a Academia Francesa manda expressar o universal humano no masculino, mas em vão. Como que eu vou ter que expressar isso, então? A chefa da Assembleia Nacional, doenta e verda de raiva, imaginou que eu tenho que falar assim agora, para não levar uma multa, ela não quis saber de explicação nenhuma e corrigiu o desvio androcêntrico, então, com uma multa. Então, é até um pouco ridículo, francamente, essas coisas. Não é? Acho que a Dilma também, ela enchia um pouco a paciência com essa história. Parece que ela queria ser chamada de presidente, eu não estou mais lembrando muito bem, mas parece que teve um lance desse, não é? Bom, se ela soubesse latim, evidentemente, não falaria essa besteira, porque saberia a origem etimológica da palavra. Todas as palavras terminadas por ente em português são derivadas do gerúndio em latim, que é presidens, não é mesmo? O que significa presidindo. É isso, o significado da palavra. Doente, por exemplo, vem de dolens, que significa doendo. Então, um doente é um doendo, não é mesmo? Então, esse tipo de palavras são termos de dois gêneros em português. Tem que ficar assim, porque está tudo bem, não é mesmo? Se você inventar de falar presidenta, então nós teremos, pela mesma lógica, que falar presidento, porque não é mais, a gente não aceita mais a regra de dois gêneros, então você não pode mais falar presidente, você tem que falar presidenta e presidento, né? Fica um pouco esquisito, Então, eu não poderia mais falar doente, eu teria que falar doenta e doento também. Eu não poderia mais falar verde, eu tinha que falar verda e verdo. Então vamos deixar isso quieto. Não sei nem porquê. São complexos, evidentemente, não é mesmo? Mas cai no ridículo, sinceramente. Então, veja bem, os acontecimentos, os fatos que eu citei, eles são apenas uma pequeníssima amostra de uma dinâmica assim invasiva, multiforme, onipresente, que se deixaria ilustrar por centenas de exemplos. A internet está cheia disso. Vocês podem pesquisar, que não... Nossa, tem exemplo para encher uma biblioteca inteira. Então, é uma força ininterrupta, constantemente alimentada, realimentada, autoalimentada, não é? E toda essa força, todo esse fenômeno, tudo isso é coordenado desde 2010 por uma nova instituição da ONU chamada de Entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, me parece que é isso. Mas só que nunca se fala a coisa por inteiro. Quer dizer, isso é abreviado em UN Women, em inglês. Então, esta UN Women foi recentemente criada para coordenar toda essa política a nível internacional. Evidentemente, o efeito desse processo ele não é imediato, se você quiser, não é mecânico, mas ele é perceptível no horizonte histórico suficientemente representativo. Então, se a gente pegar a coisa assim, um
no espaço de tempo de uns 20 anos, a gente nota que a coisa avança, não é mesmo? E evidentemente a Bela Abzug, ela sabia isso, e ela queria isso, ela conseguiu isso. Os grupos pró-família também, pior que já estavam cientes disso. Em Pequim, em 95, já tinham os olhos abertos, não é? Tentaram impedir a todo custo, mas não tiveram êxito. Então, sem dúvida, a diferença de recursos financeiros explica, em grande parte, o resultado, porque a Fundação Turner, o bilionário Warren Buffett e tudo aquilo, eles investem pesado no feminismo antimaterno. Você não tem isso do outro lado, não é mesmo? Bom, a batalha não está decidida. Quer dizer, a ONU ela não pode realmente impor suas escolhas à força, porque os Estados-membros são soberanos. Então, alguns, infelizmente, não têm personalidade política própria e se entregam com facilidade. Mas outros têm senso crítico e sabem mostrar quem é o dono da casa. Agora, o Brasil optou por abrir as portas escancaradas, não é mesmo? E fabrica gays em quantidades inéditas, né? Inclusive, essa conversa de nascer gay, é lógico que é o clima cultural que é determinante no caso. Quer dizer, você tem, existe clima cultural mais ou menos propício à produção de determinados tipos humanos. O Brasil não produz homens-bombas, por exemplo, mas a Líbia sim. Compensação, a Líbia não produz gays. Você está entendendo? Então, é lógico que tem a ver com o ambiente cultural, não é mesmo? Inclusive, então, os gays, eles insistem na sexualidade socialmente induzida, aquela teoria do construtivismo, não é? Quer dizer, tudo é um construtor social e tudo aquilo, não é mesmo? Então, o Brasil atual, de qualquer forma, corrobora essa hipótese da indução cultural da coisa. Agora também eles não são muito coerentes, quer dizer, outros dizem que o construtivismo não vale para gay, então o ser humano nasce indefinido, né? Ele nasce indefinido para depois virar homem ou mulher por imposição do meio, é isso a teoria, não é? Mas gay nasce gay e não há como influenciar de um jeito ou outro. Então, nós temos essa tese também. Quer dizer, homem e mulher não nascem homem e mulher, mas gay nasce gay. Não é mesmo? Evidentemente, não há nada em ciência para estear essa tese. Quer dizer, um dogma erguido na repetição mântrica, mas não tem gene gay, não tem cromossomo, nenhuma característica cerebral, nada de nada. Talvez, quando muito, alguma instabilidade hormonal, psicológica, não é mesmo? A natureza não é perfeita, de vez em quando também nasce um deficiente auditivo, não é mesmo? Só que não se inventa uma conversa de não poder buscar ou oferecer tratamento, não se faz da surdez um modelo, não se enaltece a deficiência, não é mesmo? Mas, de qualquer forma, fica óbvio que o contexto cultural interfere. Caso contrário, não haveria como explicar altos ou baixos índices de ocorrência. Quer dizer, a Rússia, o Irã, a China e tantos outros não permitem, por exemplo, a propagação desse tipo de ideologia no meio infantil. E todos desenvolvem uma sexualidade natural sem precisar bater. Não é mesmo? Pode haver algumas exceções, com certeza, mas não em escala sociológica, como está tendo agora nos Estados Unidos, no Brasil, não é mesmo? Mas um pouco de bom senso não faz mal de vez em quando. Bom, próxima aula, nós vamos completar essa matéria sobre a Conferência de Pequim.